gente fala em organização da casa, a gente vai ter algumas fases. Algumas dessas fases, elas podem ser antecipadas e outras não. Então, a gente tem uma primeira fase que vai ser a fase das definições. Quando que eu vou mudar, para onde que eu vou mudar, se eu vou contratar alguma empresa ou não, qual que é o meu orçamento, como que eu pretendo fazer, eu vou tirar férias para fazer a mudança, não vou, quem que vai me ajudar, etc, etc. Orçamento, recursos, enfim. A gente tem uma primeira fase assim de definições. A gente tem uma fase também de organização dos documentos, então tudo que for relacionado à documentação da nova residência, a documentação de uma viagem, se você for mudar para outra cidade, estado, país, continente, enfim, tem toda essa fase da documentação. A gente também tem a parte do desapego, então eu quero falar muito sobre isso, né? O que vai para casa nova ou não. Tem a mudança em si, né? O processo da mudança, a logística da mudança e a rotina na casa nova. Aí você pode me falar assim, Thaís, necessariamente precisa ser nessa ordem? Não, mas são as fases que a gente tem. Algumas fases, elas acabam intercalando entre si, então você acaba, enquanto você está, por exemplo, fazendo a parte da documentação, você pode estar na fase de desapego, enquanto você está fazendo a mudança, você já pode ir pensando na rotina na casa nova e por aí vai, tá? Para você que não está de mudança nesse momento, você pode pensar em tudo isso que eu estou falando nessa aula para sua casa atual, tá bom? Você pode não estar de mudança de casa, mas você pode querer fazer mudanças na sua casa. Então, acho que é isso que vale a pena reforçar aqui, tá bom? Bom, quando a gente fala aqui desse primeiro momento de definições, né, existem alguns pontos aqui que eu acho que são importantes a gente levar em consideração quando se trata da mudança. Então, vamos lá. Uma vez que você saiba que você vai mudar, você já vai ter provavelmente local e a data, pelo menos, né? Então, são definições que você já vai ter. Mas, por exemplo, em determinado momento, há alguns anos, eu recebi uma proposta de trabalho para ir trabalhar em Campinas, no interior de São Paulo, e aceitei essa proposta de trabalho e tal. Em algum momento eu sabia que eu ia mudar para lá. Então eu já sabia que eu ia mudar para Campinas, eu já sabia onde era o local do meu trabalho para eu poder pesquisar bairros ali, imóveis próximos ou com acesso fácil. E já tinha mais ou menos em mente em que época que eu iria. Eu iria mais para o final do ano, mais para dezembro, e já tinha uma noção ali do local. Então, esse momento, né, quando você já começa a ter essas definições, você começa a ter uma clareza do que você pode fazer no momento ou não. Então, se você vai buscar um imóvel, se você vai comprar, se você vai alugar, isso são coisas que você faz muito, muito antes do processo de mudança em si. Agora, uma vez que você já tenha isso definido, digamos assim, a definição que a gente vai tratar aqui é justamente a definição para mudança e não para qual casa, etc, tá? Então, quando a gente fala em data aqui, é a data da mudança. Então você fala, tá bom, a mudança vai ser daqui a 3 meses no dia X. Então você tem a data da mudança. Quando você tem a data da mudança, você consegue fazer um cronograma aí da data da mudança até aqui, para você saber quanto tempo vai levar para você fazer as coisas, tá? Então, data da mudança para montar um cronograma. É muito importante também, eu tirei ali de cima, mas eu vou colocar aqui embaixo, a parte do local que você vai fazer. Você tem que ter essa noção exatamente de como levar as coisas de um local para o outro. Nossa, Thaís, é óbvio. Mais ou menos, porque existem mudanças e existem mudanças. Existem mudanças que você precisa de um caminhão, existem mudanças que você vai fazer com 2 malas de 23 quilos, porque você vai mudar de continente. Existe mudança que você vai começar do absoluto zero e que você vai mudar, assim, basicamente com uma mala, com as suas roupas e coisas do tipo. Então depende muito, né, da complexidade. Tem gente que tem uma família com 3 filhos e pais que moram juntos, idosos, e daí tem equipamentos, materiais, um montão de coisa, vai precisar de 1, 2 caminhões, sei lá, né, mais ou menos, para fazer a mudança. Então você tem que ter essas definições de local para você conseguir estimar, né, as condições de transporte, para você conseguir definir qual vai ser a melhor maneira em termos de custo-benefício. E depois também o que levar esse transporte. Tem esse ponto, as empresas, para fazerem um orçamento de mudança, elas vão te perguntar quantas camas, quantas mesas, isso e aquilo, para terem uma ideia do orçamento que elas vão montar para você. Vão te perguntar se no local que você vai mudar tem escada ou se tem elevador, como que funciona. Então você tem que ter todas essas informações para conseguir elaborar orçamentos para empresas de mudança. Então, fazer uma lista dos móveis e itens maiores. Eles vão perguntar assim, você tem livros? Quantos livros? Quantas caixas de livros? Uma coisa é eu falar, eu tenho 2 caixas de livros. Outra coisa é a Thaís fazer mudança e falar, eu tenho
50 caixas de livros. Eles têm que estimar a força de trabalho que eles vão ter quando eles forem elaborar esse orçamento, tá? É importante, então, aqui o grande lance é você ter noção do tamanho da mudança, para você ter uma ideia realmente do volume, né? E da complexidade. E também pensar assim, o que deve chegar antes? O que pode chegar antes? Porque às vezes você pode ir mudando algumas coisas aos poucos, não precisa mudar tudo de uma vez no dia que você muda também. Você pode mudar algumas coisas aos poucos e de repente no dia da sua mudança você leva só alguns itens de maior valor ou coisas desse tipo, né? Então você pode fazer esse planejamento. Outra coisa que entra aqui também é o orçamento para a mudança, para você estabelecer quanto que eu consigo gastar nessa mudança. Então é muito importante que você tenha isso em mente para quando você for analisar as propostas das empresas, que você possa, então, escolher algo que caiba dentro do seu orçamento, perfeito? Muitas vezes as pessoas elas me procuram querendo, Thaís, faz uma aula de organização da mudança, mas quando na verdade elas precisam de uma consultoria, de um negócio ali bem próximo para fazer e chegar com uma solução cirúrgica, sabe? Faça isso, faça aquilo outro. Existem profissionais que são especialistas assim, em organização de mudanças, então às vezes vale a pena você fazer esse investimento para você não ter dor de cabeça. É muita coisa para cuidar, então se você puder pagar alguém para te ajudar com isso, vai ser bem interessante aí para você refletir.